E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a continuação desse nosso curso e hoje eu vou abordar com vocês a temática coleções e interfaces gráficas. Aqui eu vou juntar um pouco daquele mundo que nós vimos implementando, de manipulação ali das coleções, capitalização de termos, a ordenação dessas coleções, tudo que nós fizemos ali de forma mais programática agora precisa ser visualizada. Então o objetivo é que a gente consiga mostrar em um navegador web a foto dos ingredientes, a foto dos pratos, uma listagem de elementos ordenada. Então isso tudo a gente começa nessa aula de hoje. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui de volta no Visual Studio Code. Estou aqui com o modificador.js aberto e é nele que paramos na nossa última aula. Eu havia inclusive feito a proposição para que vocês fizessem a finalização da implementação dessas funcionalidades de modificação para que vocês conseguissem entender esse contexto de modificação de objetos. Lembrando que nós inserimos nesse contexto objetos um pouco mais elaborados. Até então, esse modificador manipulava vetores bem simples, bem tradicionais. Agora a gente manipula coleções, Esses vetores têm objetos internamente, esses objetos têm propriedades. Lembrando que o nome desses objetos, na verdade, são objetos literais. A gente não está trabalhando aqui com classes e objetos ainda. Então a gente pretende manipular isso daqui com o modificador que foi implementado, que vocês têm acesso, e implementaram de vocês. E agora vem o adendo das interfaces gráficas. Eu quero mostrar essas coleções para um usuário final dentro de uma aplicação web. Eu havia apresentado para vocês em outros momentos uma ideia de aplicativo, o Dallas, que mostra essas saladas, o usuário pode montar suas saladas. Enfim, ele serve como uma base ali para um delivery, esse delivery nesse exemplo aqui se chama Dallas. Essa aplicação não vai ser implementada por completo nesse curso, nem dá tempo na verdade. O que eu quero mostrar para vocês é essa ideia de manipulação de dados por baixo dos panos e como que a gente começa a montar uma interface gráfica para mostrar essas informações para o usuário final. Eu não vou deixar o visual igualzinho, mas essas imagens eu vou fornecer para que vocês também possam fazer como exercício e ir programando de alguma maneira junto comigo, tá bom? Então a ideia é mostrar primeiro a lista de ingredientes. Não vou mostrar igualzinho tá aqui, tá? Um do ladinho do outro, com as setinhas nem nada disso. Vou fazer uma listagem de ingredientes, um sobre o outro, para que vocês consigam ver qual é essa relação de manipulação da coleção com a ação de mostrar esses dados na interface gráfica. Vamos lá? Como nós já sabemos, o objetivo é trabalhar com os ingredientes, com os pratos que nós já temos, que foram criados, modificados, e mostrá-los para o usuário final. Eu quero mostrar na tela, na interface gráfica do meu usuário. No caso, a gente vai simular isso tudo aqui em um navegador web. Então, à direita, eu já estou com o meu navegador web, com o projeto rolando, e também à esquerda com os arquivos que eu preciso abertos. Eu já fiz uma boa limpeza aqui, principalmente no app.js. Nos nossos exemplos, a gente vinha escrevendo tudo aqui, os testes que estavam sendo feitos. Agora eu só deixei a importação do modificador.js, é onde eu tenho aquelas 3 funcionalidades implementadas e exportadas por default. Então estão aqui essas funcionalidades. Então eu consigo importá-las para utilizar a qualquer momento. E também tenho na linha 2 a importação dos meus ingredientes. Não importei pratos nem nada, porque para exemplificar eu vou reduzir o máximo possível que der de código para que vocês consigam acompanhar e ter uma leitura mais tranquila do código fonte, beleza? Então é isso, o app.js tem só essas 2 linhas por enquanto. O ingredientes.js eu modifiquei e coloquei vários outros ingredientes. Vocês podem notar que anteriormente, nos exemplos que eu vinha dando, nós tínhamos o atributo nome e o valor adicional. Eu já tinha explicado para vocês para que serve cada um desses atributos. Deixei para todos os objetos o valor adicional com o mesmo valor, não vamos nos importar por enquanto com isso. E adicionei o atributo img. Então, como eu quero criar uma lista de ingredientes, mostrar esses ingredientes para o meu usuário
e eu quero que apareça uma foto desses ingredientes, eu fui lá no Photoshop, estou abrindo aqui para vocês, né? Fiz uma série de imagens com os ingredientes que eu preciso, então aqui nas camadas eu tenho todos esses ingredientes, né? Deixei visíveis apenas alguns, tá? Mas todos que vão aparecer naquela lista têm imagens que foram geradas e foram exportadas. Essas imagens eu vou passar para que vocês tenham acesso junto com esse projeto que eu estou implementando, tá? Mas nada impede que vocês também implementem por conta, e isso é um exercício importante, tá? Que vocês consigam compreender esse momento de elaboração do código e consigam replicá-lo. É questão de prática mesmo, de treinamento em casa, e eu acho que é muito válido que vocês façam isso. Mas enfim, cada um desses objetos literais tem o atributo nome, valor adicional e o atributo img, ou seja, todo mundo tem imagem a partir de agora. Notem que como valor eu coloquei, né, o nome do ingrediente .png. Esse é o nome do arquivo que eu salvei. Observem aqui na estrutura do projeto que eu já tenho uma pasta para os meus arquivos CSS, no caso vai ser um arquivo de estilo só, né, um CSS, e uma pasta chamada img. Os demais elementos aqui vocês já conheciam, né? O nosso modificador, o pratos.js, ingredientes.js, o index.js, que é o nosso ponto de partida, né? E o app.js, que é o nosso JavaScript de entrada, o nosso arquivo principal. É onde está a aplicação em si. E aqui está a pasta de imagens. Então é uma pasta chamada img e aqui estão todas as imagens que eu exportei do Photoshop com o formato .png. Então são imagens que permitem transparência, né? Como elas são redondinhas, eu preciso de transparência ao redor daqueles círculos, então fica mais tranquilo de trabalhar com o formato PNG. Nada impede de fazer as imagens quadradinhas mesmo, né? Com formato JPG, e depois você arredonda via CSS, isso também pode acontecer. Mas como eu já estava com o Photoshop aqui à disposição, fui lá, já deixei as imagens prontas, porque eu evito esse processamento do lado do navegador, tá? Não é um processamento enorme nem nada disso, mas eu já podia evitar, então eu evitei. E a pasta de CSS está sem nada por enquanto, porque eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês, tá? Então essa é a estrutura do meu projeto por enquanto. Para começar, então, eu recomendo que vocês façam essa limpeza do projeto e tenham a pasta de imagem para que vocês coloquem todas as imagens que vocês precisam utilizar. No caso de vocês, para exercício, não precisa usar as mesmas imagens, tá? Vocês podem pegar outras caso julgar necessárias, ou se vocês têm algum ingrediente que vocês querem adicionar, vai lá em ingredientes.js, adiciona o que você quer, coloca ali o arquivo PNG que você precisa, que vai funcionar também, beleza? Então é isso, ó. Essa é uma explicação prévia de como está o projeto e agora a gente começa, tá? Então eu vou fechar aqui o ingredientes.js porque eu já estou com ele prontinho, só quero importá-lo, ele já foi importado. E agora no index.html que começa a brincadeira visual. Aqui eu tenho que montar a estrutura HTML do meu documento. Nessa estrutura eu já fiz a importação do módulo app.js, que é onde está toda aquela manipulação dos modificadores, dos ingredientes que eu preciso. Portanto, eu sei que eu tenho esses ingredientes disponíveis porque eu os importei dentro desse módulo. E sabendo que eu tenho esses ingredientes, eu tenho que mostrá-los em algum container, dentro de algum elemento. Para isso, então, o que eu, Evandro, gosto de fazer, tá? Por que eu estou falando Evandro? Existem várias abordagens. Eu vou mostrar uma que é muito padrão na indústria, tá? Que é bem padrão para vocês começarem, mas não creiam que isso aqui é a única a única verdade que existe nesse universo de desenvolvimento web. O que eu gosto de fazer? Eu crio uma section, ou seja, uma seção dentro do meu documento, e nessa seção eu coloco um título, o elemento H1, que vai representar essa ideia aqui, ó. É o título que eu tenho de ingredientes, tá? E logo abaixo desse título eu coloco os ingredientes. Não vou pôr igualzinho aqui, mas eu vou pegar a mesma ideia de conteúdo, tá certo? Então, voltando aqui para o Visual Studio Code, eu preciso colocar o título ingredientes. Notem também que eu não os coloquei em maiúsculo, não está tudo aqui em caixa alta, porque eu faço isso via CSS. Por que é legal fazer via CSS? É uma modificação a mais, eu sei, só que se você não gostar do aspecto visual, você não tem que reescrever um texto
que estava em caixa alta para que ele tenha o texto capitalizado, só com a primeira letra em maiúsculo. Então, se é um título maior ou se você tem vários títulos na página, você quer testar se eles ficam legais com caixa alta ou caixa baixa, escreve em caixa baixa, capitalizado, só o primeiro em maiúsculo, e via CSS vocês modificam. Fica bem mais simples porque via CSS é mais tranquilo de você trabalhar com a classificação desses elementos, mudar para todos os títulos de uma vez só, tá? Fica mais simples de você trabalhar com o estilo da aplicação. Então, enfim, aqui está o título e logo abaixo eu preciso colocar a minha lista. Essa lista ela é dinâmica. O que eu quero dizer com esse termo dinâmico? Essa lista não existe sem que eu vá no app.js, pegue esses ingredientes, faça, eu consiga percorrer essa coleção e, considerando cada ingrediente que está nessa coleção, eu faço um item de visualização para isso. Então eu tenho que percorrer isso, tem que rodar um for, eu tenho que criar elementos dinamicamente dentro do meu documento. Então isso tudo exige uma manipulação um pouco mais elaborada do meu documento. E isso acontece dinamicamente. Num cenário mais real, esses dados vêm de um banco de dados. Então a sua aplicação solicita para o servidor esses dados, o teu servidor, se tudo der certo, te manda esses dados de volta. Você percorre esses dados e mostra. Aqui os meus dados são de certa forma estáticos porque eles estão dentro de um arquivo JS que está sendo importado. Mas na vida real isso vem de um banco de dados, vem no formato muito próximo, tá? Se não igual, dependendo de como você trata, do que vocês estão vendo aqui. Vem os seus objetos literais, você vai parsear, ou seja, quebrar em pedacinhos esses objetos para que você possa consumir os dados que estão neles. E consumindo, aí sim você embute, você vai inserir esses dados em uma listagem. Essa listagem dinâmica pode ser escrita com vários elementos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um elemento div, uma divisão de página, e essa divisão será identificada como sendo container ingredientes, porque eu sei que eu vou colocar os ingredientes aqui dentro. E agora que eu sei que isso é uma lista de ingredientes, eu posso colocar um elemento UL aqui dentro, ou, se você preferir, não tem essa necessidade de ser um elemento L, você pode fazer o seguinte: para cada ingrediente que eu tiver naquela coleção de ingredientes, eu vou criar uma nova div, e dentro dessa div eu tenho 3 parágrafos para mostrar, 3 parágrafos não, vamos voltar aqui, Eu preciso de 2 parágrafos, um para o nome, um para o valor adicional, caso eu for mostrar o valor adicional, e eu preciso de uma tag de representação de imagens, que vai ser uma tag img, para mostrar a imagem. Então eu vou simplificar da seguinte maneira. Aqui, se eu estivesse fazendo na mão, programaticamente, nesse container de ingredientes, eu teria várias divs, onde cada uma dessas divs internas vai representar um ingrediente. Como eu tenho vários ingredientes, eu vou me aproveitar do comportamento visual de cada um, eu prefiro classificar esses ingredientes. Então eu vou colocar aqui, class ingrediente, porque eu sei que todo ingrediente vai ter uma imagem, a imagem fica à esquerda, o texto pode ser negrito, o nome desse ingrediente pode ser negrito, pode não ser, pode estar em itálico, então eu vou me reaproveitar desse comportamento e para isso eu utilizo class, utilizo classificação. Então cada ingrediente que eu tiver vai ter um nome, então eu posso ter um parágrafo aqui classificado também como nome, hífen, ingrediente. E além do nome do ingrediente, eu também vou ter uma imagem. Estou pondo aqui por cima porque eu quero que ela fique à esquerda, então isso aqui vai facilitar. Uma imagem que está na pasta img barra, aí depois vem o nome da imagem, tá vendo? Ele até me sugere as várias, Então se fosse do agrião, eu teria a imagem do agrião. Colocar aqui, foto do agrião. Isso é um texto, alternativo, esse texto alternativo que está no atributo alt é lido por leitores de tela, então pensando em acessibilidade é legal preencher esses valores. Para facilitar aqui o nosso exercício e melhorar a leitura, eu vou desconsiderar esse texto alternativo, eu sei da importância dele, mas para melhorar a parte didática aqui da aula eu vou removê-lo, tá bom? Mas saibam que na aplicação final vocês têm que colocar isso.
Então tenho a imagem que representa o agrião e no nome do ingrediente aqui, agrião. Fazer isso daqui no braço, gente, não é legal porque eu teria na vida real um sistema que gerencia esses dados. Então o usuário do restaurante faz o seguinte, eu não trabalho mais com agrião, eu quero removê-lo. Ele vai lá na base de dados e deleta. Então não pode mais aparecer o agrião na lista de ingredientes do seu site, da sua aplicação. Ou surge um ingrediente novo e fala, eu vou usar um queijo suíço agora. Não está na nossa lista, ele tem que adicionar na base de dados, tá? Então isso tudo é muito dinâmico, vai mudando ao longo do tempo. Tem ingredientes que não são mais oferecidos, ingredientes que surgem e passam a ser oferecidos, então isso tudo tem que ser pensado por vocês na hora de implementar. Então isso não pode ser estático. Por que eu fiz estático? Para mostrar para vocês que cada um dos ingredientes que está na coleção gera esse texto HTML. E eu vou gerar isso daqui via JavaScript e vou embutir aqui dentro em tempo de execução, em tempo real. Então a aplicação ela vai começar assim, vazia. Eu tenho a seção que tem os ingredientes e eu tenho um container no qual eu vou adicionar ingredientes. Então aqui dentro, o teu JavaScript vai fazer o seguinte, suponho que eu sou o JavaScript, né? Acabei de ler o container, o modificador, depois que fez lá, né? Pegou todos os seus ingredientes, fui no primeiro ingrediente, o primeiro objeto, li qual é o objeto, vou lá e monto essa div com a imagem, com o parágrafo e coloco aqui dentro. Fui para a posição 1, li mais um ingrediente, coloco esse ingrediente aqui dentro, gero esse texto HTML e faço a colocação desse texto aqui dentro. E vou até o final do vetor, lendo ingredientes, encontrando e colocando esses dados automaticamente aqui dentro. Então, via JavaScript, nós vamos popular essa div, colocar ingredientes dentro da div. Então, isso acontece de maneira programática em tempo real e é por isso que isso aqui é dinâmico, não é estático. Os ingredientes são estáticos, eu não estou pegando de uma base de dados, são ingredientes locais. Agora, o meu elemento de trabalho aqui, ele vai ser bem dinâmico, tá? Então esse elemento div, ele vai sempre ser tratado de forma dinâmica para que eu consiga colocar quantos ingredientes eu quiser aqui dentro, tá bom? Então é isso, é só uma explicação também prévia do que nós vamos implementar a partir daqui. Aqui eu pensei na estrutura que é necessária e já pincelei um pouco do que a gente faz daqui para frente. Então vamos lá para a nossa próxima etapa, que é a implementação dessa inserção de maneira dinâmica. Vamos lá? Vocês podem notar então que eu deixei toda a estrutura da aplicação já pensada. Eu já havia cogitado qual seria a forma de criação de cada um dos itens, ou seja, de cada um dos ingredientes no meu visual, na minha estrutura visual. Só que eu não mexi em nada de CSS, tá tudo seco aqui, não tem nada trabalhado visualmente, tá? Então só tem o título aparecendo no navegador e o container está vazio. Feito isso, então eu volto para o meu app.js porque é nele que eu importo os ingredientes. Agora é o seguinte, eu fiz uma modificação anteriormente na minha seção de ingredientes para que eles estejam desordenados. Então tá começando com C, vai para o T, depois tem A. Eu quero utilizar o modificador.js, mais especificamente a função ordenar, para ordenar a minha coleção de ingredientes. Porque ela pode vir assim da base de dados, não necessariamente está tudo ordenado e bonitinho lá. Então eu tomei a decisão de fazer essa ordenação usando o modificador que nós já implementamos. Então é isso, no app.js eu peguei os ingredientes e agora eu vou parsear esses ingredientes e modificá-los. Para isso eu vou criar aqui uma variável, eu vou usar até o termo let aqui, não sei se vocês já estão acostumados, mas é uma outra maneira de se criar variáveis. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao motivo do porquê eu estou usando esse let, depois a gente pode trabalhar isso. Não é o foco agora, tá? Mas eu estou criando uma variável. Essa variável vai se chamar ingredientes ordenados e ela será o seguinte valor. Ordenar, não chamei, não é ordenar que eu chamei essa função de modificador e lá dentro eu tenho ordenar, tá? Eu estava tentando chamar ele direto.
E esse meu ordenar recebe dois parâmetros no nosso exemplo aqui. O primeiro é a coleção, que será ordenada, que é a coleção de ingredientes, e no segundo momento eu passo qual é o atributo que será considerado na ordenação. Então, como eu tenho vários objetos, eu tenho que falar qual é o atributo, no caso, que vai ser usado como base para ordenação. Então, se eu falo para ordenar por nome, ele vai considerar o atributo nome de todos os objetos e vai me ordenar em ordem alfabética usando esse atributo. E é exatamente isso que eu quero, então eu vou usar aqui o atributo nome como base para ordenação. Então é isso, tá? Então teoricamente eu já tenho aqui os ingredientes ordenados, só vou mostrar no console para a gente ter essa certeza, né? console.log ingredientes ordenados. Salvei, então estão aqui os 36 ingredientes, abóbora, abobrinha, selga, agrião, então ó, tá tudo ordenado aqui. O original não tá ordenado, tá, gente? Olha lá, ó. Começa com carne, cebola e vai embora, tá? Não ordenei, não baguncei muito, tá? Mas eles não estão em ordem alfabética e no navegador já aparece para mim em ordem alfabética. Ainda bem, né? Porque o nosso modificador tem que funcionar sempre e ele funcionou bem para esse caso. Agora sim, eu tenho os ingredientes ordenados e um próximo passo é mostrá-los, ingrediente por ingrediente, dentro da minha seção Container Ingredientes. Além disso, eu tenho que criar essa estrutura via JavaScript para embutir aqui os valores para cada um dos ingredientes que eu capturo, tá? Então eu só vou salvar esse arquivo do jeito que ele está. Aqui no app.js, deixa eu criar um comentário aqui, né, de múltiplas linhas. Eu vou colocar aqui essa div que eu tinha pronta, para depois poder reaproveitar essa estrutura e a gente não esquecer como é que ela foi pensada, tá? Então, deixa essa estrutura aqui. Sabendo que essa será a estrutura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, então eu vou percorrer esses ingredientes ordenados. E quando eu encontro o primeiro ingrediente, monto essa estrutura e vou embutir ela aqui dentro do container ingredientes. Então também preciso me lembrar dessa identificação. Por que eu preciso me lembrar desse nome de identificação? Dentro do app.js, eu tenho que capturar esse elemento na árvore de elementos do meu documento. Essa árvore se chama árvore DOM. Então eu acho esse elemento HTML dentro da estrutura e é nele que eu coloco. Se vocês olharem aqui, né, no inspetor de código do documento de vocês, aqui vai ficar até meio ruim de ver, né? Vamos voltar aqui para o index, né? O que aparece no navegador é a mesma coisa que está no seu index. Vocês têm uma árvore aqui, ó, com vários elementos, né? O elemento HTML tem dois elementos filhos, que é o elemento head e o elemento body. Dentro do elemento body, eu tenho aqui dois elementos filhos, o elemento section e o elemento script. A árvore DOM organiza essa hierarquia e por meio dessa árvore, né, dessa estrutura, eu consigo encontrar cada um desses nós, cada um desses elementos. Então eu tenho que ir nessa árvore, eu tenho que encontrar o container ingredientes. Para eu encontrar, eu posso buscar esse ingrediente usando o ID dele. Existem várias outras formas de buscar. Eu vou mostrar uma que é bem conhecida, tá? Então antes de fazer o for percorrer esse vetor, eu vou salvar em uma variável esse nó que representa o container dos ingredientes. Então, para isso eu faço mais uma variável, vou chamar ela de container ingredientes, que será o seguinte: eu vou buscar na árvore DOM um elemento usando esse ID. Então eu vou no meu documento, que representa, né, a árvore DOM do meu documento, e vou get element by id, ou seja, eu estou pegando um elemento pelo id e aqui dentro eu passo o id container ingredientes. Então é isso, né? Ó, no container de ingredientes eu tenho o nó cujo id é container ingredientes. Não precisa pôr o hashtag aqui, tá, gente? Tem muita gente que vai confundir com CSS, aqui não tá, eu não estou escrevendo nada via CSS, eu estou falando qual é o ID, e o ID é container ingredientes. Se você mudar esse ID aqui, você acaba mudando também programaticamente nessa linha, tá?
Então aqui eu tenho esse elemento e posso inserir algo dentro desse elemento e daqui a pouco eu mostro como inserir coisas dentro desse elemento. Agora que eu tenho esse container, eu vou percorrer, né, os ingredientes que estão ordenados, pegar ingrediente por ingrediente, criar esse texto aqui e vou inserir dentro do container de ingredientes. Então vamos lá para esse próximo passo. Para percorrer a minha estrutura, eu tenho várias formas de se abordar essa situação, né? Eu posso usar um for que vai de 0 até o tamanho desse vetor, eu posso usar uma função chamada for_each aqui do JavaScript. Tem inúmeras maneiras de se percorrer esse vetor, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima etapa, que será percorrer e criar cada um desses itens. Agora é hora da gente percorrer essa estrutura e existem várias formas. A que eu vou mostrar para vocês é uma bem moderna e que vai mudar um pouquinho a forma como vocês interpretam esse procedimento de iterar coleções, ou seja, de passar de posição em posição dentro de um vetor, dentro de um objeto e por aí vai, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com laço for. Vocês já estão acostumados com for, só que antes vocês faziam for assim, né? Ou pelo menos de forma mais costumeira, trabalham da seguinte maneira: var i recebe 0, i menor do que ingredientes ordenados ponto length, e i++ ou i mais recebe 1, tá? Existem várias formas de ver aqui. E aí sim vocês fariam, né, pegariam os elementos que estão em cada uma dessas posições. Esse for ele é bem tradicional em várias linguagens, só que ele não é muito semântico para várias pessoas que estão começando a programar. Isso é mais comum para quem já tem uma experiência e começou aprendendo dessa forma. Então eu não vou trabalhar com esse formato, eu vou fazer o seguinte, prestem bem atenção. Então ó, o for se mantém e eu vou fazer a criação de uma variável, igual eu criei com aquele var, estou criando agora com o let, vou chamar essa variável de desculpe, né, de, então por isso o inglês aqui, of ingredientes ordenados. Eu quero dizer o seguinte, né, pensando na semântica do código que está sendo escrito. Para cada ingrediente de ingredientes ordenados, faça alguma coisa aqui internamente. O que eu vou fazer, pelo menos para testes, aqui é console.log ingrediente. Salvei isso daqui e olha só, cada um dos ingredientes aqui separadinhos, né? Os elementos estão aqui, ó, para a gente poder, né? Os objetos literais estão aqui para a gente poder trabalhar. Então esse for, né? O nome da variável, of e aqui a coleção, funciona muito bem. Ele já percorre e já te dá esses valores na variável que está aqui à esquerda. Então não preciso mais daquele i recebe 0, i menor do que alguma coisa, ou menor ou igual a alguma coisa, i mais recebe 1. Não precisa mais disso, pelo menos para situações como essas, tá? Então for let ingredientes of ingredientes ordenados, faça alguma coisa. O que eu quero fazer? Eu quero montar este texto HTML usando o ingrediente que veio e colocar esse texto dentro de container ingredientes, tá? Então vamos lá. A forma que eu vou mostrar aqui para vocês é a mais rudimentar, não é a melhor, mas é a forma na qual a gente começa a entender esse procedimento. Então vamos lá. Um primeiro ponto para adicionar é o seguinte: todo elemento HTML tem uma propriedade JavaScript chamada innerHTML. Essa propriedade innerHTML mostra o conteúdo interno do elemento. Então se eu pego o innerHTML deste elemento H1, o conteúdo interno é o que está dentro da tag, que nesse caso é um texto. O innerHTML do nosso container de ingredientes está vazio. O que a gente vai fazer na primeira iteração daquele for? Eu pego esse innerHTML e coloco um texto dentro, e o texto é isso daqui, obviamente com o primeiro ingrediente que nós temos. Não é o agrião, não lembro qual que é, né, na verdade, mas vai ser o primeiro que está na listagem ordenada. Crio esse texto e coloco no innerHTML deste container ingredientes. E aí sim ele passa a ter um conteúdo interno que é aquela div.
Na próxima iteração do laço for, ou seja, no segundo elemento que está lá naquele vetor, eu pego o segundo ingrediente, monto um novo texto desse daqui e coloco no inner HTML. Então eu preciso pegar o inner HTML do meu container de ingredientes e ir incrementando ele com esse novo texto. Antes de incrementar esse novo texto, eu vou montar o texto. Então eu vou só copiar ele aqui, não mostro mais no console e vou fazer o seguinte, né? Let texto HTML recebe. E aqui eu vou usar, né, um outro recurso novo para vocês. Parece uma aspa simples, mas são as crases, né, aqui para nós. E você vai criar uma string aqui que é parciável. Eu consigo inserir variáveis dentro dessa string de maneira bem simplificada, tá? Acredito que vocês também não tenham usado ainda, né, essas strings dessa maneira. Elas são chamadas de template strings. Então, quem tiver curiosidade pode buscar um pouquinho sobre elas também. Não é obrigado a fazer assim. Eu só tô querendo evitar com essas template strings, que daqui a pouco vocês já vão entender o porquê disso tudo, a concatenação de strings. O que seria essa concatenação? Eu teria que ficar fazendo, né, esse texto aqui mais, aspas simples aqui, mais esse outro texto aqui. E aqui dentro, ó, eu não teria agrião.png, aqui eu teria só o nome do ingrediente. Então aqui eu teria que quebrar string mais um nome de ingrediente aqui. Opa, apareceu aqui na frente, né? Um nome de ingrediente. Só deixar ing aqui pra gente ver. Mas, gente, ia virar uma confusão danada. Você ia ter um monte de strings sendo concatenadas. E isso aqui dificulta demais a leitura do código. Eu quero evitar essa bagunça que eu comecei. Só para começar já é bagunçado, né? Para poder explicar para vocês já é bagunçado. E a manutenção desse tipo de texto é terrível, tá, gente? Então vamos lá. Não vou trabalhar com isso, vou trabalhar com as templates strings e você já vai entender porque elas são mais simples de se manipular. Então eu só vou copiar esse texto e colar aqui dentro, ó. E eu consigo incluir, né, até esse fator de organização quando eu trabalho com templates strings. Se eu estou trabalhando com strings normais, né, seja com aspas simples ou duplas, é chato de eu trabalhar, né, eu não consigo quebrar linhas dessa forma. Com templates strings eu consigo, né, essas crases aqui. Então é isso, aqui está a estrutura. Agora, o que eu tenho que mudar dentro dessa estrutura? O nome da imagem não é fixo, tá? Ele não pode ser fixo, então aqui eu vou inserir uma variável. E para eu inserir variáveis em templates strings, eu uso aqui, né, o dinheirinho, o dólar, abro e fecho as chaves e aqui dentro eu coloco o nome de uma variável. Agora, eu não tenho, né, um nome único de variável, eu quero acessar dentro do ingrediente uma propriedade. Aqui no navegador eu já tenho até aberto, né, esses elementos, vocês podem ver quais são as propriedades. Eu quero pegar a propriedade img do ingrediente. Para acessar essa propriedade, então eu coloco aqui, ó, ingrediente.img. Por isso que eu estou trabalhando com templates strings. Se eu fosse fazer isso aqui de outra forma, aqui eu ia ter um mais com aspas simples, o nome da variável, mais aspas simples e o resto dessa string que está aqui, ia ser uma bagunça danada. Aqui, com o dólarzinho, abre e feche chaves, eu consigo colocar direto a variável, eu consigo embutir um valor de uma variável dentro de uma string. Por isso que as templates strings são bem interessantes para nós, tá? Salvei isso daqui, não estou embutindo ainda em lugar nenhum, tá? Só estou salvando para a gente não perder o conteúdo que está sendo feito. Além disso, eu tenho o nome do ingrediente que vem nessa posição. Então aqui, dinheirinho de novo, o meu ingrediente.nome. Então o objeto, na primeira iteração do for, está sendo chamado de ingrediente, ele tem propriedades. Nós já vimos quais são essas propriedades. E eu sempre acesso elas com o ponto. Então eu faço esse for para todos os ingredientes que estão na coleção ingredientes ordenados. E sempre eu monto esse texto.html. Agora que eu tenho esse texto aqui pronto, eu tenho que colocar ele dentro do container de ingredientes. O container de ingredientes já foi capturado no nosso documento, na nossa árvore DOM, e ela está aqui na variável container ingredientes.
E eu já disse para vocês que todo elemento HTML tem a propriedade inner HTML, que nos mostra o conteúdo interno. Então, o que eu vou fazer? Eu acesso esse nó, o container ingredientes, ponto, inner HTML, mais recebe. Por que mais recebe? Escrever mais recebe é o mesmo que escrever isso aqui, ó. É ele recebe, ele mais alguma coisa. É ele mesmo sendo incrementado. Para não escrever esse texto duplicado, JavaScript nos permite colocar esse mais aqui antes, e eu subentendo que está acontecendo o mesmo que eu escrevi anteriormente, né? O containerIngredientes.html recebe containerIngredientes.innerHTML mais alguma outra coisa, tá bom? Então é isso, vai receber, essa interação vai ser sempre recebida vezes o texto HTML. Então tá aqui, ó, containerIngredientes.innerHTML mais recebe texto HTML. Por que que eu tenho que ir sempre incrementando? A cada novo ingrediente é um texto novo desse que tem que ir sendo colocado, aumentado. Se eu colocar isso aqui só recebe, a tendência é que apareça aqui, vocês estão vendo, ó, só o último ingrediente e não todos. Se eu coloco mais recebe, salvei, ó, aqui eu tenho todos os ingredientes, tá? Todos os ingredientes aqui. O último tá como tomate, hífen, cereja, deixa eu só corrigi-lo aqui. Tomate, hífen, cereja, ele tem que ser chamado de tomate, espaço, cereja. Salvei aqui. Então tá aqui, ó, a minha lista de ingredientes, tá? E ela foi criada de maneira dinâmica. Tem uma imagem aqui que não foi encontrada, eu vou percorrer aqui para ver, né, de que forma ela foi trabalhada, a imagem da tilápia. Deixa eu só corrigir isso aqui para a gente poder finalizar. Então, Ctrl F, tilápia. Então, não tem uma imagem chamada tilapia.png com acento, tá? Eu sei disso porque todas as imagens eu salvo sempre sem o acento. Eu só salvei aqui com acento por algum motivo de erro, alguma coisa desse tipo, tá? Então, só tirei o acento, ó, já não é mais gerado o erro. Então, eu tenho aqui todos os ingredientes, inclusive o da tilápia, ordenados. Agora, eles estão ordenados, mas não estão capitalizados. Aí é com vocês, moçada. Vocês já conhecem o modificador.js e fica aí como um exercício adicional. Montar essa estrutura, vou passar as imagens para vocês na descrição e fazer com que, além da ordenação, nós tenhamos os termos capitalizados. Todas as imagens já estão aqui. Eu sei que isso aqui é um pouco confuso, né? É difícil de entender isso aqui logo de cara. Portanto, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo para que vocês possam ter essa ajuda nesse começo, tá bom? Mas, de forma mais sintetizada, percorremos a nossa coleção ordenada. Ela inicialmente na linha 2 foi importada sem ordenação, sem modificação nenhuma. Modifiquei e depois comecei a pensar no container que vai mostrar esses elementos. Então eu montei uma estrutura com uma seção e um título e uma divisão na qual eu coloco todos os ingredientes. Para colocar esses ingredientes de forma dinâmica, eu preciso trabalhar com o inner HTML. Esse atributo inner HTML é um atributo que está para qualquer elemento HTML e corresponde ao conteúdo interno de cada elemento. O conteúdo é o que está dentro da tag dos elementos. Então, para isso, eu fiz o seguinte, eu percorri os meus ingredientes ordenados, coloquei esse ingrediente, né, ingrediente por ingrediente, dentro da variável ingrediente e concatenei a imagem que eu tenho desse ingrediente e o nome usando templates strings. Se eu não estivesse trabalhando com templates strings, ia ter um monte de mais aqui para concatenar texto com aspas simples ou duplas. E aqui eu fiz usando esse, né, o dinheirinho, abre e fecha chaves, e aqui dentro a variável, o valor, no caso, né, da variável que eu preciso colocar. E por fim, fui concatenando no inner HTML do meu container de ingredientes esse texto HTML que vai sendo gerado. Então a cada novo ingrediente eu gero um texto desse novo e vou embutindo ele no container. Tendo isso daqui implementado, gente, agora é trabalhar com CSS, né? Melhorar o visual disso e essa etapa fica para nossa aula seguinte. Eu vou dar um tapa nesse visual aqui, né? Dar uma melhorada nesse visual, tá bom?
Espero que vocês tenham compreendido pelo menos boa parte disso aqui. Eu sei que é complicado, que é complexo, tá? Mas fiquem à vontade para me perguntar o que for necessário, tá bom? É isso por hoje, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!